Rádio Novelo. Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. É menos comum do que a gente gostaria, mas de vez em quando uma correspondente nossa consegue levar um gravador numa aventura. Muitas vezes a gente chega meses, anos, décadas depois que uma história aconteceu e a gente tenta recontar do nosso jeito. Mas tem uma emoção diferente ouvir tudo enquanto ainda está acontecendo, enquanto quase tudo ainda está por vir. O que a gente tem para você essa semana é a história de uma expedição, com direito a escalada de montanha, crime organizado, negociações tensas e muita lama. Isso tudo faz parte da história, mas talvez o mais importante dela ainda esteja em aberto. Porque essa é uma história sobre segredos da floresta amazônica que a gente está começando a entender só agora. Quem levou o nosso microfone até lá foi a Letícia Leite. Não sei se você sabe, mas a floresta amazônica tem sido bombardeada. Aviões equipados com lasers estão sobrevoando as árvores. E numa velocidade de 170 km por hora, esse laser dispara uma luz para baixo. 1 milhão de feixes de luz por segundo. Eles batem nas folhas, nos troncos das árvores e voltam para contar uma história. Esse bombardeio é para salvar a floresta, mas não só. Ele também pode salvar aquilo que está escondido dentro dela. Todo mundo sabe que a floresta está sob pressão, que ela está recuando, sendo incendiada, sucateada, dizimada. Mas acho que menos gente sabe daquilo que aquela destruição tem revelado. Em abril de 2024, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra um pecuarista no Acre. Não era por ter derrubado um pedaço de floresta. Fazia tempo que aquele lugar era pasto. Era por ter soterrado uma estrutura no chão. Por ter passado por cima dela com um trator semeando milho e soja naquela terra revirada. Essa estrutura era uma de muitas que estão sendo reveladas pela derrubada da floresta. São círculos, quadrados, hexágonos, grandes rodas com estradas irradiando para todo lado. Desenhos grandes e perfeitos, cavados com valas profundas, feitos com uma matemática sofisticada. Uma engenharia de terra feita por povos indígenas. O que foi danificado, talvez destruído naquela fazenda, é um de muitos geoglifos amazônicos. Geo significa terra, glifo significa marca. São literalmente marcas na terra. Mas são muito mais do que isso. São a primeira página de uma história que a gente está tentando ler agora, antes que ela seja apagada. O INPE, eles usam o LiDAR para estudar a floresta. Então, eles conseguem estudar a estrutura da floresta, tipo uma imagem 3D da floresta, né? E o chão também. Esse é o Morgan Schmidt. Ele é arqueólogo e geógrafo. Eu fui conversar com ele para tentar entender melhor justamente a tecnologia que está sendo usada para enxergar essas estruturas. Porque quando a floresta já foi derrubada, é fácil bater o olho e ver um círculo gigante numa clareira, né? Mas com a floresta em pé, você precisa de algo muito mais sofisticado. Tudo isso começou um pouco sem querer. Entre 2016 e 2018, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, fez uma série de voos sobre a floresta. Eles estavam usando essa tecnologia que o Morgan falou, LiDAR ou LIDAR, que é uma sigla em inglês para detecção de luz e distância. Eles estavam bombardeando a floresta com lasers, tentando mapear as árvores para chegar numa conta. Quantas árvores tem na Amazônia? E qual o peso de todas elas juntas? Eles fizeram um inventário das árvores da Amazônia. Juntaram com os melhores mapas da época, imagens do Google Earth e cruzaram com esse levantamento do LiDAR para chegar até a estimativa mais precisa que a gente tem. 390 bilhões de árvores, pesando 75 bilhões de toneladas. Isso, aliás, sem contar as raízes. Então, eles estão interessados em estudar o carbono na floresta, né? A quantidade de carbono, estoque de carbono, né? Então, eles estão estudando a estrutura da floresta por causa disso. Mas a gente está interessado no chão.
Pois é, né? o INPE estava mirando nas árvores. Mas quando eles analisaram as imagens, eles perceberam marcas na terra, como se fossem sombras no mapa. A gente olhou as imagens do Acre e conseguimos identificar vários geoglifos e parecem muitos caminhos. O Morgan está trabalhando com os dados do INPE, mas ele não trabalha no INPE. Ele trabalha num projeto chamado Amazônia Revelada. Minha tarefa é para fazer a conexão entre o projeto Amazônia Revelada e nosso parceiro, que é o INPE, né? O Morgan, talvez você tenha percebido, ele é americano, mas ele mora no Brasil há 20 anos. Eu tenho bastante experiência de arqueologia da paisagem na Amazônia. Ele trabalha há anos com arqueologia no Alto Xingu, no Mato Grosso. As pesquisas por lá revelaram que no período entre 1200 e 1500, onde hoje tem a maior aldeia do povo Guicuro, tinham muitas aldeias, que eram bem maiores do que as atuais. Mas as imagens que o Morgan está olhando hoje podem ser de formações muito mais antigas. Quando eu conversei com o Morgan, ele estava na casa dele, em Santa Catarina, mas ele tinha passado os últimos tempos viajando virtualmente pela Amazônia. Nos últimos meses, o projeto Amazônia Revelada começou a fazer seus próprios voos de mapeamento sobre o estado do Acre. E vendo as primeiras imagens, já deu para identificar vários outros sítios. Muitas vezes tem coisas, como eu falei, são bem nítidas, não tem questão, são sítios arqueológicos, são antropogênicos, mas tem várias coisas que você vê que parece uma coisa, mas pode ser, pode não, não ser, né? Aí teria que ir para o campo e verificar. Nos últimos meses, o Morgan ficou olhando como se fosse um raio-x da floresta, vendo a floresta sem as árvores, procurando caminhos antigos, escondidos pelo tempo. Depois de olhar centenas de imagens no computador, estava na hora de conferir aquilo de perto. Ele estava prestes a embarcar para o Acre. E eu fui junto. Uns 2 meses depois, eu estava sacolejando por uma estrada de terra com o Morgan ao volante. Como vocês vão abordar isso, nosso trabalho com o proprietário? Pedir licença, falar que a gente está vendo essas coisas das antigas. Quem estava no banco de trás, estrategizando junto com o Morgan, era o Eduardo Neves, professor de arqueologia na USP. E eles estavam estrategizando porque, muitas vezes, a parte mais delicada do trabalho de um arqueólogo não é tirar um material super frágil da terra, é conseguir acesso ao sítio arqueológico. Mas que não vamos fazer buraco, aqui não tem nenhuma, não vai mexer com a propriedade dele. É porque muitas vezes eles ficam desconfiados que eles podem perder o terreno, né? Muitos desses sítios que foram identificados via imagem aérea ficam dentro de propriedades privadas, porque muitos geoglifos ficam em lugares estratégicos, perto de rios, por exemplo. Lugares que pareciam bons para morar há centenas, milhares de anos, e ainda parecem bons hoje. Então, estão ocupados por casas, fazendas, enfim. Era o caso do sítio que a gente ia ver no primeiro dia de campo. Ele se chama Nakahara 50. Fica no Acre, mas já bem perto da divisa com o Amazonas. Ele tem esse nome, Nakahara, porque foi identificado no Google Earth por um senhor chamado Nakahara. Só que agora, com as imagens do LiDAR, dava para ver muito melhor. Se os satélites do Google Earth mostravam uma imagem meio pixelada, bem distante, com o LiDAR, tudo ficava muito mais nítido. De cima, dava para ver um círculo formado por valas. Podia ser um sistema de drenagem, uma área de plantio, um lugar de moradia ou um lugar sagrado, usado em cerimônias. Os arqueólogos queriam ir lá para fotografar, medir e buscar o máximo de informações que pudessem ajudar a entender melhor como aquele círculo perfeito tinha sido feito. E para quê? Só que faltava combinar com os russos. No caso, os proprietários. Depois de 2 horas de estrada, a gente parou no ponto que o GPS indicava. Tinha uma casa de madeira pintada de azul. Na varanda, estava um senhor sentado numa cadeira de balanço. Opa. Tudo bem, senhor? Todo mundo desceu do carro e o Edu foi na frente. Ele se apresentou. Tudo bem? Meu nome é Eduardo.
e foi direto ao ponto. Como é que é o nome do senhor? São Luís. São Luís, só autoriza a gente a dar uma olhadinha numa coisa, a gente trabalha com... O Edu começou a explicar que eles só queriam tirar umas medidas e fotos das valas no quintal dele. E a gente tá vendo aquelas coisas que foram escavadas pelos antigos, sabe umas valas que tinham antigamente, umas estradas que eles faziam? O Morgan chegou com um iPad para tentar mostrar uma imagem de satélite para o Luís. Aquele desenho não parecia fazer muito sentido para ele. Nem as explicações sobre avião, INPE, LiDAR, enfim. Essa linha azul é uma vala circular. E essas linhas vermelhas são montículos. O Edu foi tentar de novo. Teve um pessoal do Instituto lá de São Paulo, que trabalha com pesquisa, essa coisa da floresta, tudo. Eles passaram essa faixa, uma coisa que vai num aviãozinho, vai tirando uma fotografia. E aí apareceram essas linhas, só tá vendo que tem uma linha circular, tem essas linhas aqui, que foram cavadas pelo pessoal que vivia aqui há muito tempo atrás. E o nosso interesse só é dar uma olhadinha e ver qual que é a profundidade disso, porque a gente vê a imagem aqui. O Luís Lourenço da Silva tem 92 anos. Ele nasceu em Pernambuco. Passou por São Paulo, onde perdeu os pais. Casou e se mudou para o Acre aos 38 anos. Ele vive ali nessa região, pertinho da fronteira com a Bolívia, já tem 50 anos. Ele já tinha reparado na vala em formato de círculo no meio do pasto da fazenda dele. Mas ele achava que eram formações naturais. Eu pensei que é coisa da natureza mesmo, porque aparece, né? Tem muita coisa que da natureza. Mas já tinha outros sinais da ocupação dos antigos, como o Edu falou. Tem até umas garrafas de barro. Busca lá aquela garrafa de barro para eles verem. Que eles acharam aqui no fundo da terra, umas garrafas. É mesmo? Uma bela garrafa de barro, que pode ter mais de 1000 anos. Eu me chamo Rosineide Santos Conceição, tenho 41 anos. E moro aqui tem 25 anos. A Neide é a nora do Luís. E ela não ficou tão surpresa assim com a aparição dos pesquisadores. Porque ela disse que um outro time de arqueólogos já tinha visitado a propriedade da mãe dela. Deles é interessante, porque a gente fica curioso também, né? E é muito interessante saber que as pessoas se interessam, né? Porque a gente, em si, a gente não consegue saber o que é. A gente vê algo assim na terra e a gente pensa... Passam muitas coisas pela cabeça da gente, mas a gente não sabe direito o que é, então é muito interessante. Para Neide, uma das coisas que passam pela cabeça dela é: isso é importante para o Acre. Porque assim, o Acre é uma região onde as pessoas, nossa, ficam assustadas. O Acre existe. Eu mesmo sou acreana, não me envergonho de ser, sou feliz e acho muito bom ser acreana. Eu acho gostoso morar nesse lugar, na floresta, em algo que a gente está bem próximo da natureza, né? Muito bom. 85% do território do Acre é floresta. Mas isso está mudando. Em 2023, o Acre foi responsável por 19% de todo o desmatamento na Amazônia Legal. A cada 10 árvores derrubadas, 2 viviam no Acre. A Neide, que é daqui, ela está vendo a paisagem desse lugar ser transformada. Vendo a floresta aos poucos virar pasto. Às vezes eu fico imaginando, será que os filhos, meus netos, bisnetos, vai conseguir ver uma castanheira, vai chegar a conhecer uma castanheira? Porque é muito preocupante, né? Foi justamente a abertura de pasto, ao longo de décadas de desmatamento, que tornou visível os primeiros geoglifos. Na década de 70, o arqueólogo Ondemar Dias localizou alguns desenhos na terra em fazendas de gado no Acre. Mas as descobertas não causaram muita repercussão. Até que um jovem estudante de geografia, chamado Alceu Ranzi, olhou da janela de um avião e viu, no meio de uma área de pasto, círculos perfeitos, cravados na terra. Isso foi em 1986. Meses depois, ele conseguiu voltar para lá num avião pequeno, dessa vez com 2 fotógrafos profissionais. Os 3 apresentaram para o mundo, pela primeira vez, imagens aéreas dos geoglifos da Amazônia. Eles fotografaram estruturas que tinham forma de quadrado, de círculos, de um U duplo. Algumas eram parecidas com o que estava ali na nossa frente, no Nakahara 50. Onde a gente está e o que está acontecendo aqui, Fernando? Então, nós estamos no Nakahara 50. Aqui é um geoglifo, você pode olhar a forma circular. Aqui são as valetas dele.
E a gente está olhando, o Morgan está tirando alguns pontos de GPS. Daqui a pouco, se parar de chover, vamos subir o drone para fotografar ele de cima. Hoje em dia, os grandes fazendeiros têm fechado as portas para nós, arqueólogas e arqueólogos. Eles têm medo de perder a terra, tem uma discussão, acho que tem a ver com as questões políticas do Brasil também. Mas os pequenos proprietários e os ribeirinhos, indígenas, quer dizer, a arqueologia sempre abre uma conversa muito interessante, porque as pessoas vivem lá, elas sabem que aqueles lugares estão lá. Né? E se elas percebem que não vão perder a terra por causa disso, não vai ser a arqueologia que vai fazer isso, obviamente, elas querem saber também quem que fez, como é que foi feito. A gente fica imaginando, porque a gente chega assim num lugar, a gente pensa que a gente é o primeiro, né? Então a gente vai descobrir aí que já passou pessoas morando. É interessante, né? A gente rodou pelo Nakahara 50 durante umas 2 horas. O geoglifo é um círculo um pouco maior que um campo de futebol. E tem vários caminhos saindo desse círculo. O que você achou aí? Tem uma cerâmica aqui no chão, a outra aqui. Esse é o Cliverson Pessoa, doutorando em arqueologia na USP. Em 5 anos, o Cliverson identificou mais de 1.000 estruturas arqueológicas no sul do Amazonas e no oeste do Acre. E em pouco tempo, andando pelo Nakahara 50, ele conseguiu bater o olho no que, para mim, parecia só um pedaço de barro, mas que ele identificou como sendo parte de uma vasilha. É difícil, né, encontrar cerâmicas nesses geoglifos, então Tem uma passagem? uma olhada rápida, se a gente encontrar cerâmica, é uma surpresa, né? Então mostra que... É uma surpresa boa, porque é uma prova de uma ocupação humana antiga, uma marca, assim como a Terra Preta, assim como os geoglifos, de que aquele espaço já foi habitado, de que ele tem uma história para contar. A próxima parada era perto de Sena Madureira, no oeste do Acre. E a gente estava indo para lá muito por causa do Fernando Ferreira. Sou do Acre, acriano, meu avô... O Fernando está fazendo mestrado em arqueologia no Museu Paraense Emílio Guild. Ele foi o coordenador de campo no Amazônia Revelada para essa etapa do projeto no Acre. Quando o Edu me convidou para fazer parte desse projeto Amazônia Revelada, ele falou, cara, a gente vai mapear a Amazônia através de LiDAR, e a gente selecionou algumas áreas. Uma área que a gente estava pensando em trabalhar seria o Acre. O que tu acha? Eu disse, fantástico. Então eu disse, eu quero, né, se puder, uma área no município de Sena Madureira. O Edu, claro, a gente vai... O Fernando tinha 2 motivos para querer olhar esse pedaço do Acre. O primeiro é que toda a região oeste do estado ainda tem grandes porções de floresta, mas está muito perto do chamado Arco do Desmatamento. A gente pensou assim, se a gente conseguir descobrir sítios arqueológicos naquela área, é uma proteção a mais para essa floresta. Uma proteção a mais, porque proteger o patrimônio arqueológico é uma obrigação do governo. Está na lei desde 1961. Então, descobrir e registrar sítios arqueológicos em área de floresta é um motivo a mais para deixar a floresta lá, de pé, protegendo o clima e a possibilidade da gente conhecer melhor a história dos povos indígenas do Acre. A gente tem um problema muito grande no Acre de não ter uma identificação com a nossa própria identidade, né? Muitas pessoas se envergonham de ser descendente de indígena ou ser descendente de seringueiro. Eu mesmo, meu avô veio para o Acre na década de 40, cortou seringa e etc. Casou com uma mulher indígena daqui do Acre. A avó do Fernando teve 13 filhos. Ela morreu cedo. Ele não tem nenhuma lembrança dela, nenhuma foto. Muito menos sabe dizer de qual povo indígena ela era. E todo mundo diz, a tua avó é indígena, meus próprios dizem, ela era índia. Aí tem um que diz, não, ela não era índia. Ela era filho de índio, não sei o quê, tentando amenizar, porque tem um preconceito, né, que a gente sabe muito. Quando eu estudava ensino médio, era um insulto chamar o outro de seringueiro. Ah, você é seringueiro. E o pessoal ficava insultado e tipo... O Fernando é filho de seringueiro. Quando eu tinha 4 anos, meu pai foi assassinado. Ele morreu num seringal em Chapuri. Confusões de questões de bebedeira, tem muito isso no interior, né, principalmente em seringal. E ele acabou sendo assassinado. A mãe do Fernando ficou sozinha com 2 filhos pequenos e acabou indo morar na cidade de Sena Madureira para ficar perto do irmão dela. Foi lá que o Fernando cresceu. E Sena Madureira é uma cidade, eu considero uma cidade carismática, um pouco bucólica também, né? E a gente tem o Rio Iaco, né, que é a veia central do município. E tudo é pelo rio também. Quando o Fernando tinha 12 anos, ele conheceu um lado da região que deixou ele fissurado. Aqui em Sena Madureira tem um museu de Sena, que infelizmente está fechado, e eu fui numa visitação da escola nesse museu. E lá tinha umas urnas funerárias da Chiburema. É
quase 30 anos, urnas funerárias foram descobertas numa antiga estrada de Sena Madureira. São vasos enormes, muito bem decorados. E quando Fernando bateu o olho neles, ele sabia que ele queria estudar a história do lugar onde ele cresceu. Quando eu entrei na história, o curso de História da UFAC da minha grade não se trabalhava com arqueologia ainda. E, infelizmente, nem com história indígena. Para você ver, um curso de História na Universidade Federal do Acre, no meio da Amazônia, não tinha disciplina de História indígena e não tinha disciplina de Arqueologia, mesmo a gente tendo essa quantidade de sítios arqueológicos no Acre. Até que um dia, o Fernando viu um cartaz colado na parede da universidade. Era uma seleção para participar de um sítio-escola. E eu disse, vou me inscrever. Eu conheci o Fernando em 2014. O que acontece em 2014? Esse, de novo, é o Edu Neves, da USP. O que aconteceu em 2014 é meio complexo. Estavam querendo construir uma linha de transmissão entre Porto Velho e Rio Branco. Só que essa linha ia passar perto de uma estrada, um caminho. E tinha um debate se essa estrada tinha sido aberta na década de 70 ou se ela era mais antiga. De qualquer forma, esse sítio já tinha sido danificado pela obra. E o IPHAN teve que patrocinar uma nova pesquisa de campo nesse sítio, com uma escavação voltada para determinar a antiguidade daquela estrutura, daquela estrada. Só que em vez de só investigar aquele pedaço, eles resolveram fazer um sítio-escola para alunos do Acre. Fazer com que jovens pudessem meter a mão na massa na hora de recuperar a história do estado deles. E o que é um sítio-escola? É você trazer um montão de gente, alunas e alunos, para passar um mês, 45 dias, escavando um sítio arqueológico, aprendendo a fazer arqueologia de campo, discutindo, incorporando as técnicas de registro e assim por diante. E o Fernando foi uma dessas pessoas que se inscreveu para esse curso, para esse sítio-escola, e eu logo de cara percebi o talento muito grande que ele tem, a curiosidade pela arqueologia. O Fernando Depois do sítio-escola, o Fernando embarcou de vez na arqueologia. Querendo ou não, a história do Acre ela começa a ser contada a partir da chegada do homem branco aqui. E é isso, o homem branco chegou no ciclo da borracha, etc. A história oficial é essa. E os povos indígenas que habitavam aqui? Não é contada essa história. Então, essa história está viva na tradição oral de muitos povos indígenas, claro. Mas a arqueologia e essas novas tecnologias estão ajudando a comprovar aquilo que sempre foi dito e resgatar a história dos povos que já não estão com a gente. E os dados estão mostrando pra gente que tem sítios, e muitos sítios. E isso é muito bom porque comprova, dizendo que tem uma expansão desses sítios arqueológicos tipo geoglifo a oeste e norte do estado do Acre. Mostra que essas pessoas estavam por todo o Acre, não era só na porção leste do Acre e oeste de Rondônia, mas estava habitando toda essa região. E a gente tem uma dúvida também. O primeiro sítio que a gente foi ver perto de Sena Madureira era o Nakahara 71. Sim, o senhor Nakahara realmente tem um bom olho para essas coisas. Ele já registrou mais de 200 geoglifos. Tem aqui também, tá vendo? A gente trabalha com esse tipo de coisa. No Nakahara 71, mais uma vez eu vi o Edu fazendo comunicação científica ao vivo e em cores. Primeiro com um proprietário, depois com outro. A gente queria dar uma checada aqui no terreno. Podemos entrar, tudo bem? Para mim, esse sítio não parecia nada demais. Parecia um grande pasto. Não tinha aqueles desenhos gravados no chão. Mas tinha outra formação na terra. Uns morrinhos, uns barrancos que eles chamam de montículos. E também tinha um platô e uns caminhos conectando tudo. O Morgan estava muito empolgado com esse sítio. O que você imaginava que podia ser aqui? Aqui eu penso que era uma aldeia, um tipo de aldeia, ou um espaço cerimonial, né? Talvez uma praça aqui, talvez uma aldeia com casas, com pessoas morando aqui. Mas para confirmar isso, a gente teria que fazer escavações, né? Para ver que tipo de vestígios que a gente pode encontrar aqui. Alguns vestígios não demoraram a aparecer. De novo, o homem dos olhos excepcionais, Cliverson Pessoa. Acharam cerâmica? Cerâmica. Isso aqui era tipo assim, vasilhas, né, de cerâmica. Aí é só o caco, né, que quebrou, ficou. O time passou 1 hora rodando pelo Nakahara 71, que tem mais ou menos o dobro do tamanho do que a gente tinha visto no outro dia. E antes de ir embora, o Fernando deu o veredito para o proprietário. Está verificado, tá? É um sítio arqueológico no seu quintal, o senhor tem um sítio no seu quintal, o senhor não se preocupa, a terra é sua, é uma propriedade privada. A única coisa que a gente quer é estudar, entender mesmo como funciona isso, quem morava,
quem fez, que a gente também não sabe quem fez isso, né? A gente já sabe que é gente antiga. Então, muito obrigado por nos receber aqui. Felicidade. A gente acabou não conseguindo chegar no terceiro sítio que eles tinham programado, porque o acesso estava bem difícil. Mas ali, onde a gente tinha parado na estrada, o Cleverson atacou de novo. Olha aí, ó. Olha que legal. Não, isso aqui é arqueológico. O Cleverson tinha achado um caco de cerâmica. E depois outro, e mais outro. É uma vasilha, cara. É uma vasilha quase toda, olha só. Aí, o Fernando achou a boca de um vaso enterrado na estrada. Quer dar uma olhada aqui? O Edu estava eufórico. Ele chamou o Manuel, motorista que tinha levado a gente até lá, para ver também. Tá vendo aqui? Caco de pote assim? É dos índios de antigamente, né? Tá vendo que ele tá todo quebradinho aqui assim, ó? Eles faziam aquelas coisas de barro antes, né? Aí esse pessoal tá estudando aqui o local, né? Descobriram aqui detritos, né, de sítio arqueológico, parte de cerâmica. Então para mim isso aqui é novidade, que eu não entendia isso aqui, mas quantas vezes passei por aqui em cima desse sítio arqueológico aqui e não tinha conhecimento disso. Às vezes, um sítio arqueológico não é um desenho que só dá para ver do ar, ou um montículo disfarçado de barranco, ou um caco de cerâmica que pode bem passar despercebido. Às vezes, é uma estrutura bem dramática, que a gente só não vê porque é bem difícil de chegar lá. Os últimos 3 dias de viagem foram dedicados a um sítio assim, uma muralha de pedra misteriosa, construída no topo de uma montanha a uns 100 metros de altura. No mapa de Rondônia fica aquele fiozinho, né, assim, na parte oeste. No caminho para lá, o Cleverson veio me explicando onde fica essa serra. Se você olhar no mapa do Brasil, lá em cima, na região norte, o estado de Rondônia tem uma tripinha que entra no estado do Acre. A gente percorreu essa tripinha toda, numa região conhecida como Ponta do Abunã. É lá que fica essa montanha. O sítio mesmo, ele está no topo de uma serra da margem esquerda do Madeira, né, próximo à Foz do Abunã, e ele foi identificado no final da década de 70 pelo arqueólogo Eurico Miller, né, que veio do Rio Grande do Sul e fez vários trabalhos em Rondônia. Eurico Miller era um arqueólogo gaúcho. Ele andou por boa parte de Rondônia e descobriu e registrou vários sítios arqueológicos. Mas ele deixou uma anotação bem curta sobre a Serra da Muralha, no meio de uma centena de sítios. Uma única página, né, que ele fala da Serra da Muralha. E desde então ela nunca foi pesquisada, né, sistematicamente. Né? Ele fez uma escavação. Lá em 1979, o Eurico anotou que a muralha tinha aproximadamente 1,20 m de altura e 380 metros de extensão, e que talvez fosse usada como local de defesa. Uma das coisas que faz da Serra da Muralha um sítio especial é que ela foi feita de pedra. Então, tem gente na região que acredita que a muralha seja a Machu Picchu da Amazônia brasileira. Tipo, que os incas poderiam ter chegado até Rondônia. Se costuma, né, associar essa muralha de pedra com o passado inca e tudo mais, mesmo que não tenha nada que possa de fato associar, né, essa construção com uma expansão incaica. Então, assim, por isso também é muito importante, né, que novas pesquisas sejam feitas, né, nesse sítio, para a gente tentar entender um pouco melhor o significado que ele tem, né, o que seria essa construção, né, se era uma proteção de um lugar, se era um lugar cerimonial, se era uma habitação, né. Então tem várias especulações nesse sentido, né. Então é interessante porque ele mexe com o imaginário das pessoas, né. O Império Inca era altamente organizado e centralizado no imperador, com governadores regionais, uma agricultura desenvolvida com técnicas avançadas de irrigação e cultivo em terraços. Eles construíram estradas, pontes e conjuntos arquitetônicos impressionantes usando pedras encaixadas, sem argamassa. O Cleverson disse que tem gente que defende essa ideia de Machu Picchu brasileira, que parece meio glamuroso ter construções Inca no Brasil. Mas ele acha que tem um preconceito ali, em quem descarta de cara que a muralha possa ter sido feita por outros povos indígenas. E de fato,
a datação de carbono indicou que a muralha teria entre 2.000 e 1.200 anos, ou seja, que é bem mais velha do que o Império Inca. O Cliverson é uma das poucas pessoas que conseguiu visitar a muralha nos últimos anos. Ele participou de uma expedição que subiu lá em 2016. E naquela época, a muralha tinha sido danificada. Quando eu estive lá, eu vi que algumas partes da muralha tinham sido vandalizadas, né? Tiraram os granitos, né? Os blocos de granitos, né? E em algumas partes tentaram recolocar e não ficou a mesma coisa. Mas a muralha não está ameaçada só por aventureiros que podem se dar o trabalho de subir uma serra para vandalizar um patrimônio arqueológico. A ponta do Abunã é também a ponta do Arco do Desmatamento, né? Que começa lá no Pará, lá em cima, né? E ele chega até essa ponta do Abunã, até aqui no Acre. Esse era o principal motivo da gente estar a caminho de Vista Alegre do Abunã, que fica já em Rondônia. A gente colocou uma das áreas no Leider ali justamente porque a ideia do Amazônia Revelada é tentar proteger essas áreas que estão ameaçadas. Esse, de novo, é o Edu Neves. E esse pedaço ali da Serra da Muralha e Ponta do Abunã está dentro desse contexto mais amplo. 2 grandes ameaças, 3 eu diria, né? O garimpo ilegal, o desmatamento e o crime organizado. Porque a gente está do lado da fronteira da Bolívia. Numa tríplice fronteira nacional entre Amazonas, Rondônia e Acre e a Bolívia que está ao sul também. Então é um lugar quente, digamos assim, para trabalhar. Né? Deu para ver que a gente estava num lugar quente quando a gente estava quase chegando no nosso hotel. Tinha um muro com as letras C e V pichadas em vermelho, as iniciais do Comando Vermelho. A produção de cocaína no mundo está concentrada em 3 países, Colômbia, Peru e Bolívia. Esse pedaço de Rondônia e Acre que a gente estava rodando está na rota de distribuição de mais da metade da cocaína produzida no mundo, com destino à Europa e à África. No hotel, o pessoal começou a planejar a expedição do dia seguinte. E foi aí que eu fui percebendo que não ia ser fácil chegar na Serra da Muralha. Em novembro ele tentou vir e aí a ponte estava caída. Na época da nossa visita, estava chovendo muito. Vários municípios do Acre tinham decretado estado de emergência. A gente estava em 2 carros, mas um deles não tinha tração nas 4 rodas, porque no caos das chuvas não deu para alugar coisa melhor. Então, a missão era essa: chegar no topo de uma serra, que a gente sabia mais ou menos onde ficava, e sabia que tinha garimpo, desmatamento e crime organizado próximo, chovendo, com muita lama pela frente, com uma caminhonete e um carro de passeio. E tudo isso em área sem sinal de telefone ou internet. Mas a ideia é essa, é ir até a fazenda, andar um pouquinho lá na área desmatada e tentar localizar uma partezinha baixa e daí entrar para a mata. E andar uns 200 metros até tentar localizar o picadão. Esse é o Amilcar Adami, um geólogo de 75 anos que se juntou ao time nessa fase final. Fato interessante sobre ele: ele descobriu a maior paleotoca, um daqueles buracos de bicho preguiça gigante da Amazônia. Talvez por isso ele não tivesse intimidado com o tamanho do buraco em que a gente estava se metendo. A gente saiu de manhã cedo, e uns 40 minutos depois, já chegou num mar de lama. Caminhão de tora, cara. Atolou o caminhão de tora. Caramba. Para aqui, Morgan, para aqui. A gente ficou ali um tempinho, até conseguir passar. Deu um certo alívio passar por aquela lama toda com 2 carros. Deu também um aperto no peito, ao passar por aquele caminhão cheio de toras de árvores. Pô, gente, furou, não tem jeito. Aí, furou os 2, né? Os 2 lados. O outro furou também, né? A caminhonete tinha vencido o mar de lama, mas 2 dos pneus, não. Também não tinha sinal de celular. A gente podia voltar pro hotel e tentar um guincho, e nisso, desistir da serra, ou podia largar um dos carros, enfiar a galera toda no outro e seguir em frente. Eu vou deixar na estrada, sabe por quê? Se ligar o motor, ele vai fundir. A gente seguiu. Metade do pessoal dentro, metade na caçamba. A ideia era chegar numa fazenda que dava acesso à serra. Só que desde aquela vez que o Cliverson tinha subido, a fazenda tinha sido vendida. O pessoal não sabia quem era o dono, muito menos quem eles iriam encontrar por lá.
Dessa vez, eu tive o privilégio de ver o Edu tentando explicar o trabalho dele para 2 caras, enquanto um deles afiava um facão. O clima não estava tranquilo. Aqui tá BR, tá vendo? Aqui tá BR, ela vem bem nessa linha aqui. E aqui tá Ecolog. Aqui é a serraria deles, tá vendo? O Edu estava explicando que a Serra da Muralha fica dentro de outra fazenda. A fazenda é Ecolog, mas que o acesso por lá é bem mais complicado. Tá vendo, ó? A diferença, nós estamos aqui no azul, a Ecolog está aqui, a serra está aqui. O problema é a autorização, vocês têm que ter autorização do dono. Dessa vez, a lábia arqueológica não colou. Ele não tá querendo deixar a gente. Então eu não posso. O Adami sugeriu que a gente fosse margeando a cerca da fazenda, sem entrar na terra deles, até onde desce. A gente saiu andando, todo mundo meio decepcionado. Só que não deu muito tempo, um cara veio atrás da gente numa moto. A gente achava que tinha saído da terra deles, mas a gente ainda estava dentro. Mas aqui não é dele. Aqui é dele. Aqui também é dele. Você entendeu? Eu achei que não fosse, desculpa. Não. Enquanto o Edu se desculpava e explicava que a gente tinha se enganado, o Adami continuou andando. Depois, o caseiro foi atrás dele e trouxe ele de volta também. A gente almoçou na sede da fazenda. Um almoço estranho, mas muito bem-vindo. Papo vai, papo vem, e o Edu tentou fazer mais uma investida. Ele pegou o celular e foi mostrar uma reportagem do Fantástico sobre geoglifos em que ele aparecia. Tem aqui em Rondônia também, geoglifos. Tem aqui em Rondônia, tem lá inclusive lá no Guapolé, ó, tá vendo? E isso, o que fez isso aí? Foi os índios que fizeram isso há muito tempo. A gente quer ver justamente que tem a pedra lá em cima, a gente quer ver se tem alguma coisa parecida aqui embaixo, entendeu? Mas isso não interessa. 2 cafezinhos depois, o cara resolveu levar a gente na caminhonete dele até o pé da serra. E no caminho, ele falou que não estava pretendendo deixar a gente passar de jeito nenhum. E não foi a matéria do Fantástico que convenceu ele. Foi quando ele viu o Adami. Ele lembrou do avô dele, um alemão que se mudou para o sul do Brasil e veio para Rondônia na década de 60. Daí, ele viu um senhorzinho de cabelo branco e olhos azuis, andando determinado daquele jeito. Ele ficou balançado. Depois da manhã um pouco complicada, com a toleira, o carro quebrado, a gente conseguiu chegar na fazenda que dá acesso. E agora a gente vai entrar no mato, que são mais ou menos 2 quilômetros de caminhada, até a gente subir na Serra da Muralha. É um momento especial, né, porque a equipe toda conseguiu chegar. E a gente vai ver o que tem lá, essas muralhas grandes de pedras empilhadas, né. Por isso que O Fernando estava bem animado, mas a verdade é que já eram 2 da tarde. E a gente ainda precisava resgatar o carro que tinha atolado. A gente mal conseguiu entrar na mata, começou a chover e todo mundo teve que bater em retirada. No dia seguinte a gente tentou de novo. O guincho chegou para pegar o carro abandonado, mas aí ele atolou na lama também, o que é sinal de que as coisas realmente estão complicadas, né? Mas deu para desatolar o guincho, voltar naquela primeira fazenda e retomar o caminho. Depois de uns 50 minutos de trilha, a gente deu de cara com uma clareira e uma pedra enorme de granito. Conta aqui pra mim onde a gente tá. A gente tá no sopé da Serra da Muralha, que é uma formação granítica. Esse é o Carlos Augusto Zimpel, o Guto, que é arqueólogo e professor na Universidade Federal de Rondônia. Eu não tinha apresentado ele ainda porque era muita gente numa caminhonete só, que dirá na cabeça do ouvinte. Guto estava descrevendo a dificuldade que é chegar no alto dessa serra. Acho que era um lugar bem especial, já que fizeram um muro lá em cima, fizeram alguma coisa especial tem lá. E vamos ver se a gente consegue aí com o projeto estabelecer, ao menos chegar perto um pouco para começar a contar essa história aí que foi perdida no decorrer do tempo. Para tentar entender onde a gente estava, o Guto subiu um drone. E quando ele achou a muralha, ele viu que a gente estava muito longe. Uns 2 quilômetros em linha reta, só que 2 quilômetros de mata fechada e terreno acidentado. Eu tô vendo pelo mapa. É isso aqui, né? É, isso aí. Caralho, tamo longe pra cacete. Já estava ficando tarde e não dava para arriscar uma volta no escuro. Então, a gente voltou tudo. Trilha, fazenda, atoleiro, estrada. E resolveu tentar de novo no dia seguinte. No nosso último dia em Vista Alegre do Abunã. Era a última chance. O pessoal da fazenda estava até ficando acostumado com a gente nessa altura do campeonato. Hoje eu tô
gravando aqui o pessoal para a gente fazer o registro, porque hoje a gente vai chegar até lá. Quer deixar um recadinho pro pessoal que vai subir aí? Seria qual o conselho? Não, é desejar sorte, boa sorte. E nesse dia a gente estava com sorte. Foi uma subida dura, mata densa. Mas no dia 6 de março de 2024, a expedição do projeto Amazônia Revelada chegou no topo da Serra da Muralha. Aqui, ó. A muralha. Pelo outro lado. Olha a muralha. Olha o visual. Me ajuda a ver o Rio Madeira? Chegamos ali, o Rio Madeira aqui, ó. Poça d'água. E aí? E aí, feliz, animado. E agora vamos começar a trabalhar. Tomar uma aguinha e marcar os pontos da muralha, tirar umas fotos e ver o que a gente encontra mais por aqui. A gente ia ter mais ou menos 1h30 lá no alto para poder voltar com a luz do dia. O que dá para fazer em 1h30, Edu, aqui de trabalho? Aqui, ler ponto com GPS, fazer uns registros do muro, com escala, né? Do muro, para ter uma ideia do volume. Depois a gente faz uma projeção do volume de pedra, a quantidade que foi trazida para cá. Quando eles calcularem o volume das pedras, vai dar para fazer umas projeções sobre quantas pessoas construíram a muralha. É impressionante, é uma loucura isso, né, cara? Aqui no alto, essa super bem encaixadinho, né? Olhando para a muralha, eu embarquei nessa viagem no tempo que a arqueologia propõe. Imaginei os pés que percorreram aqueles caminhos, as mãos que empilharam aquelas pedras, e as pessoas que estiveram exatamente onde eu estava, atrás de um muro de pedra, em cima de um mar de floresta. Mas enquanto eu estava ali dando essa viajada, meio ofegante da subida, o time dispersou. Cada um foi para um lado. Um estava medindo, o outro estava procurando caco de cerâmica, outro estava tirando fotos com o drone. Eu fui atrás do Guto. Isso mostra um pouco porque a gente não conhece nada de Amazônia ainda. Eu vivo na Amazônia tem mais de 15 anos e não é por viver há 15 anos aqui que eu não me surpreenda. Aqui a soja já está aqui perto, mas ao mesmo tempo isso aqui ainda está preservado. Espero que fique assim durante as próximas gerações, para que um dia, quem saiba, por que não sonhar um pouco mais alto, que a gente consiga musealizar esse local. Ou seja, fazer um caminho legal para as pessoas conseguirem chegar aqui, virem até aqui, conseguir ter essa mesma visão que eu estou tendo agora. A sensação de estar lá em cima era incrível. Eu estou vendo mais ou menos uns 500 ou 600 quilômetros aqui na minha frente. Isso é Lá de cima, eu só conseguia enxergar árvores. Era a floresta até onde o olho alcançava. Não dava para ver descampado, pasto, gado, só árvore. Eu fiquei pensando em tudo que meus olhos não alcançavam e em tudo que os aviões do Lider podem revelar. No mesmo mês que a gente subiu a Serra da Muralha, a ministra da Cultura homologou o tombamento do primeiro geoglifo do país. É um geoglifo de círculo inscrito em quadrado, um desenho enorme e geometricamente perfeito, do tamanho de 3 campos de futebol. E as pesquisas dizem que ele foi feito por indígenas há 2000 anos. Mas esse foi o único tombamento. O resto ainda está em perigo, sujeito à destruição, seja ela deliberada ou não. Teve um artigo que saiu na revista Science, escrito por pesquisadores do INPE. Eles estimaram que pode ter mais de 10.000 sítios arqueológicos novos na Amazônia, escondidos, por enquanto, debaixo da floresta. E identificar um sítio é só o começo. A gente está começando a entender o tanto que a gente ainda não sabe. Então vocês imaginam isso aqui no passado, quando tinha muita gente morando, dava para ver o fogo das aldeias, dava para fazer muita coisa. Acho que isso aqui pode ter sido uma mobilização coletiva, não só de uma aldeia, por exemplo, que resolve construir. Porque uma maneira de se organizar, uma maneira de socializar, uma maneira de interagir, uma maneira de melhorar as relações sociais é tu fazer mobilização para trabalho. Até hoje isso é feito. No interior, quando o pessoal precisa abrir uma roça, junta todo mundo para fazer essa roça. E isso é uma maneira de articular e criar parentesco, uma série de coisas. Na volta, o Guto ficou refletindo em voz alta. Mas o mais legal de tudo foi que a muralha está preservada. Ou seja,
Apesar da gente ter um avanço grande na Amazônia, né, de, enfim, essa pressão dos ruralistas, né, que estão destruindo grande parte da floresta. A gente está numa área super perigosa aqui, que é Rondônia. A gente vê que tem algumas áreas ainda, dá para ter um pouquinho de esperança que está preservando. Então fiquei muito feliz de ver que não foi depredada. Sei que o acesso é difícil. Na volta da serra, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. De quem é esse mar de floresta? Quem é o dono da floresta que engloba um sítio arqueológico tão imponente e sobre o qual a gente sabe tão pouco ainda? Quando eu cheguei em casa, eu comecei a fuçar. Tudo que eu tinha no começo era o nome da fazenda, Ecolog. Quem comprou a Ecolog agora, salvo engano, é uma pessoa que tem um sobrenome alemão, acho que ele é do sul, Schauli, se não me engano. Eu tive que cruzar as coordenadas de GPS da serra com bancos de dados do INCRA e conferir alguns CNPJs. Mas eu cheguei no nome do proprietário. Proprietária, na verdade. Maria Salete Posebon, mãe de Chaulis Posebon. Quando eu joguei no Google, apareceram milhares de citações. A Agência Pública, Intercept Brasil, Repórter Brasil e o De Olho nos Ruralistas publicaram longas investigações sobre Chaulis Posebon. Isso porque ele é considerado o maior desmatador da Amazônia. Eu sei que muita gente já ganhou esse prêmio, por motivos diferentes. No caso do Chaulis, é porque, além de operar a retirada ilegal das árvores, ele também controlava o mercado de madeireiras. Ele é dono de 120 madeireiras na região norte. E ele foi condenado a 99 anos de prisão, pelos crimes de organização criminosa e extorsão. Esse cara é o dono da Serra da Muralha. E de boa parte daquele mar de floresta que eu vi lá de cima. Ele foi preso em 2019 e ainda está lá, na Penitenciária Estadual de Porto Velho. O meu grande amigo Mike Heckenberger, que trabalha há mais de 30 anos na Amazônia, ele sempre falou, ele fala isso há anos, né? Que a arqueologia na Amazônia não é só sobre o passado, é sobre o futuro também. Esse, de novo, é o Eduardo Neves. Para ele, dá para dizer que a arqueologia na Amazônia é sobre o futuro por vários motivos. Tem o futuro imediato, daquele que está em perigo agora. Se a Amazônia Revelada conseguir identificar mais sítios arqueológicos, isso pode ajudar a segurar bolsões de florestas em alguns lugares críticos. Um deles é entre os rios Purus e Madeira, que é uma região fundamental para o equilíbrio climático e para as populações indígenas que vivem lá. Tem uma proposta de uma grande obra de pavimentação da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Se isso for feito, o desmatamento provavelmente vai começar a comer solto. A gente sabe, independente de ser a favor ou contra, que se essa estrada for reaberta e se nada direito for feito com relação a isso, todo aquele pedaço do interflúvio entre o Madeira e o Purus vai ser destruído nos próximos anos. Mas tem um outro tipo de futuro que está em jogo também. É um futuro que a arqueologia pode iluminar para a gente. E ele vem do passado. Olhando para as narrativas sobre a Amazônia nos séculos passados, o que predominava era uma ideia de escassez, de pobreza, de que não tinha nada na Amazônia, de que era só um grande vazio verde, ocupado por alguns poucos grupinhos. A ideia de solos pobres, pouca proteína, condições climáticas adversas, insalubridade, existe sempre uma adjetivação negativa. E isso afetava a arqueologia também. Muita gente saiu por aí procurando a Machu Picchu brasileira, o Tenochtitlan brasileiro, e não achou. Mais uma ausência. E qual que é a questão subjacente a isso? É a presença ou não do Estado. O Estado organizado, impérios, centralização política, hierarquias bem marcadas, desigualdade social. Arqueólogas e arqueólogos procuraram isso durante muito tempo, não encontravam e diziam, olha, não tem por quê, porque eram condições muito inóspitas. Como se o estado natural da nossa espécie fosse viver em estados desiguais. Como se a desigualdade social fosse um resultado inevitável da história da nossa espécie. Que é uma visão absolutamente eurocêntrica. O que a arqueologia na Amazônia mostra é um outro tipo de sociedade. Um outro jeito de ser. Se cada um tem sua roça, vai lá pegar seu peixe, vai caçar sua comida, Se você não precisa investir muito em canal de irrigação,
né, nessas grandes obras de infraestrutura, se o nível da produção ele é descentralizado, isso só acontece por causa de um contexto de abundância. Não era por falta de recursos que os povos indígenas da Amazônia não construíram grandes cidades. Cidades do jeito que a gente pensa cidades, de pedras, tijolos e argamassa. As civilizações eram outras. Os monumentos eram outros. E foi justamente porque eles tinham tantos recursos que os povos da Amazônia não precisavam fazer esse tipo de cidade. Política. Então acho que a gente pode virar essa conversa. Em vez de falar em escassez, falar em abundância. O passado era de abundância. Mas agora a gente está arrumando para a escassez. Como é que a gente ocupa a Amazônia hoje? A gente cria a escassez. Por exemplo, através da eliminação de um monte de planta e de bicho que tem ali, cultivando uma única espécie. Escassez de floresta, escassez de biodiversidade. Eu posso dizer para você, como cientista e como cidadão, que os sistemas agroflorestais da Amazônia são muito antigos, eles são milenares, eles estão aí. E foram se modificando ao longo do tempo e existem até hoje. Até como formas de resistência, né, em contextos de populações indígenas. Mas eu não posso garantir para você que o sistema de cultivo da monocultura que a gente vê hoje no Brasil Central, em partes da Amazônia, vai sobreviver dessa mesma maneira nos próximos 30 anos. As estradas, os desenhos na terra, o trabalho que foi feito para fazer daquele espaço um lugar cada vez mais fértil e habitável. Uma imensa floresta e rica que foi formada e moldada pelos povos que passaram por ela. Essas são as obras monumentais que a arqueologia e a antropologia estão descortinando na Amazônia. E a gente precisa olhar bem para elas, para não tornar a Amazônia, de fato, um vazio. Essa foi a Letícia Leite, colaboradora do Rádio Novela Apresenta. Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novela Apresenta. No post desse episódio no nosso site, tem muitas fotos que a Letícia tirou das cerâmicas, do pessoal do Amazônia Revelada em Campo, da Serra da Muralha, e tem mais material de leitura para quem quiser mergulhar no mundo dos geoglifos amazônicos. Quem também acompanhou a subida da Serra da Muralha e estava chacoalhando na caminhonete junto com a Letícia e o pessoal era o Bernardo Esteves, repórter da revista Piauí. Ele fez um perfil do Eduardo Neves que saiu na edição de julho de 2024 da Piauí e que também está linkado no post do nosso site. Se você quiser falar com a gente, é só escrever para o e-mail apresenta@radionovelo.com.br. E para ficar sabendo de eventos, publicações, conhecer outros podcasts nossos, descobrir a cara do pessoal que faz a Novelo, tudo isso, é só seguir a gente nas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube, procura por Rádio Novelo. E tem também a nossa newsletter, que dá para se inscrever no nosso site. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães, a Sara Zolbel e a Carol Pires. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva, a Júlia Matos e a Ashley Calvo. A checagem desse episódio foi feita pela Caroline Fará. Nesse episódio, a gente usou música original de Pedro Nego e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. E a nossa estagiária é a Isabel de Santana. Obrigada e até a semana que vem.